Pronto, já está gravando. Bem lembrado, viu? Eu já ia esquecer de novo. Tudo bem. Pessoal, ó, todas as aulas que nós tivemos assim, já com... Ou melhor, peraí. De 2 semanas para cá, eu peguei os vídeos, eles ficam gravados, né? Num arquivozinho aqui do Zoom, eu subi para o YouTube e mandei para vocês os arquivos, tá? Vocês receberam semana passada, né, gente? Sim. Então, no nosso grupo aí, eu coloquei as 2 semana passada, 2 semana retrasada. As aulas do Zoom foram lá pro YouTube. Eu vou fazer o mesmo hoje, tá? Só que é aquela... Vai cair, né, pessoal? Lá por umas 20 para as 8, aí 15 para as 8 eu volto. Dá uns 5 minutinhos para você tomar uma aguinha, um café, alguma coisa do tipo, tá? Vamos lá, então? Pessoal, perceberam que perceberam alguém querendo entrar, você... Aqui, ó, tá vendo? Já tem mais uma pessoa aqui. Não devia fazer um barulhinho, pessoal, quando tem alguém querendo entrar? Para que eu perceba? Deveria fazer, né? Seria melhor eu perceber. Mas vocês percebem que tem alguém querendo entrar? Aqui para nós não aparece nada. Para mim, pelo menos, não aparece. Eu tenho que... quando eu compartilho o slide, aí eu tenho que colocar lá em cima para ver. Qualquer coisa, se tiver alguém querendo entrar, aí a gente... Acho que chama no grupo, né, gente? No nosso grupo aqui, né? Ô, pessoal, Sim. Só um minutinho. Só um minutinho, por favor. Só um minutinho. Pessoal, desculpa, viu? Aqui só estava esperando uma pessoa entregar uma coisinha aqui e já está resolvido que era uma... Peraí. Mais uma pessoa querendo entrar. Bom, gente, vamos lá. Vamos lá que já são 7h05. Então, pessoal, ó, então, qualquer dúvida pode chamar, tá? Vamos lá, então. Deixa eu só diminuir um pouquinho aqui, para aparecer o slide inteiro. Vamos lá. Pessoal, leis de Newton. Antes de começar propriamente as leis de Newton, pessoal, só explicar uma coisa para vocês. Olha, pessoal, as leis de Newton, elas praticamente, o que elas fazem? Elas explicam tudo sobre as forças, tá? Como que as forças agem e quais são os efeitos provocados pela ação de forças. Então, é basicamente isso, gente. Ó, lei de Newton. Para que serve a lei de Newton? Para explicar para você o que são forças, quais são os tipos de forças e o que esperar que aconteça com um objeto que esteja recebendo forças. É isso, tá? Aí eles dividem em primeira, segunda e terceira lei. Cada uma tem uma função específica, mas no todo, pessoal, as 3 leis juntas, elas servem para explicar assim, ó, o que você deve esperar que aconteça com o objeto quando ele estiver sob ação de forças. Tá. E quais são os tipos de forças que podem se manifestar num objeto. É basicamente isso. Aí, para ficar mais organizadinho, eles dividiram... O Newton, né, que sistematizou. Um estudo que começou no século XVI com o Galileu, se estendeu para o século XVII, e Newton sistematiza toda essa discussão de forças. Mas tem muita gente importante aí que participou dessa construção, tá? Não foi o Newton isoladamente. Então, vamos lá. Primeira coisa, pessoal, olha só. Antes de começar propriamente as leis de Newton. Ó, lê aqui comigo, ó. Força. O que vem a ser uma força, né? Ó, se pergunta simples, o que é uma força? Ah, quando um objeto está se movendo é porque tem uma força nele? Não necessariamente, viu, gente? Porque, olha, objeto em movimento é velocidade, tá? Velocidade. Agora, o que é uma força? Simples. Ó, força é o ato de empurrar ou puxar um objeto, tá? Ah, mas quando um objeto está em movimento e não tem alguém empurrando ele, ó, pessoal, certamente um objeto em movimento, alguém está empurrando ou já empurrou.
Só para você ter uma ideia, ó, se você encostar as mãos numa cadeira e der um empurrão nela, você vai aplicar uma força nela. Se você empurrar e tirar as mãos da cadeira, a cadeira pode ainda andar um bom pedaço sem que você empurre mais, né? E aí a sua força que você aplicou não estaria mais agindo, e ela estaria em movimento. Então, cuidado, nem todo corpo em movimento, pessoal, está recebendo uma força. Mas uma coisa é certa, ele recebeu em algum momento no passado. Tá bom? Olha, um jogador de futebol que chuta uma bola. Então, ele vem e chuta uma bola. O ato de chutar é uma espécie de empurrão. Quando a bola sai do pé do jogador, ela continua em movimento, mas o pé dele não está mais aplicando força. Então, muito cuidado, tá? A força só aparece, pessoal, no ato de empurrar ou puxar. Então, o que é força? É o ato de empurrar ou puxar um objeto. Então, a gente identifica a presença de uma força observando se tem alguma coisa empurrando ou puxando o objeto, tá bom? Então, essa é a primeira observação. Segunda, olha, mas que lei de Newton é essa? Não, pessoal, nem falei de lei ainda. São observações iniciais. Quais são os efeitos provocados por uma força? Porque é o seguinte, pessoal, a gente pode ter uma força sozinha agindo no objeto, ou a gente pode ter, assim, um grupo de forças, tá? Se você tiver uma força só, pronto, é só aquela e acabou. Se você tiver um grupo de forças, aí o que você vai fazer? Nós vamos trocar esse grupo de forças por uma resultante. E como é que a gente faz resultante de força? Do jeitinho que a gente fez semana passada, usando os vetores, né? Pega as componentes dos vetores, né? E faz o cálculo da resultante. Então, quais são os efeitos provocados por uma força, ou um grupo de forças cuja resultante seja não nula sobre um objeto? Então, o que devemos esperar que aconteça com o objeto quando ele estiver sob a ação de uma força ou de um grupo de forças cuja resultante não seja zero? Pessoal, basicamente duas coisas. Uma primeira coisa que a gente não vai discutir muito agora, que é a deformação. Por exemplo, pessoa que chuta a bola deforma, né? A bola fica meio ovalada assim. Corpos que recebem forças, então, sofrem deformação, viu, gente? Tá, mas não é disso que eu quero falar agora. Eu quero falar dessa outra consequência aqui, ó, tá? Então, os efeitos. Primeiro, deformação. Segundo, alteração da velocidade de um corpo. Olha só, pessoal. Então, pessoal, eu vou imaginar, eu vou fazer um problema de física no vestibular. Eu pego assim o texto e começo a ler. E é uma questão de mecânica. E aí tem forças agindo nesse corpo. Muito bem. Como que eu percebo que, ou melhor, eu quero saber se tem forças agindo sobre ele. O que eu observo? Isso aqui, ó. O comportamento da velocidade do corpo. Pessoal, vou puxar um pouquinho mais para cá só. E esse aqui um pouquinho mais para cá também. Pessoal, se a gente perceber que a velocidade desse objeto está de alguma forma variando, seja o seu valor, quer dizer, ficando mais rápido ou mais lento, seja se a direção e o sentido da velocidade estiver mudando também, por exemplo, numa curva, né, pessoal? O que acontece numa curva? Deixa eu mostrar aqui para você o que acontece numa curva, ó. Só para a gente lembrar, tá? Porque, viu, gente, variação de velocidade, ó, não é só o fato de a velocidade crescer ou diminuir, não, viu? Deixa eu fazer uma curvinha melhor aqui, quer ver? Vou fazer uma curvinha aqui rapidinho. Não é tão difícil fazer, peraí. Ó, imagine que um objeto esteja fazendo uma curva, tá? Vou pegar aqui. Então, no momento ele está aqui assim, ó. Ele está aqui assim, né? O objeto fazendo uma curva. Vamos imaginar que a curva seja nesse sentido aqui, viu, gente? Ó. E depois ele vem para cá. Aí ele vem para cá. Aí ele vem para cá, tá? Gente, para onde aponta a velocidade dele? Olha, pessoal, o vetor velocidade, uma coisa muito importante, tá? Nas curvas, o vetor velocidade é sempre tangente à curva assim, ó. Então, essa aqui seria a velocidade na primeira posição. Esta aqui, ó, seria a velocidade na segunda posição, sempre tangente, tá vendo, ó? Espera aí que isso aqui ficou meio ruim. Então, o que acontece numa curva, pessoal? A velocidade se mantém o quê? Sempre na direção tangente. Então, se você observar que o móvel está fazendo uma curva, é porque a direção da velocidade e o sentido estão mudando. Olha, pessoal,
Porque a cada ponto a velocidade é sempre tangente, ó. Sempre tangente, tá vendo? V3. Mais um só, ali, ó, V4. Bom, essa é uma das formas da velocidade variável, viu, gente? Ó, tá vendo? V1, V2, V3, V4. V1 aqui, V2, V3, V4. Bom, então voltando. Como é que a gente... Estou lendo um problema de física. Como é que eu percebo que tem forças nesse corpo, ou uma força só, ou forças cuja resultante seja não nula, tá? Ó, gente, ó. Resultante não nula, tá? Vou destacar aqui. Ah, eu olho para a velocidade desse corpo. Se a velocidade estiver sofrendo alguma variação, pessoal, ou seja, ó, ou aumentando, ou diminuindo, quer dizer, está acelerando ou brecando, ou então a direção dela mudando por causa da curva, pode ter certeza, gente, tem força. Ou tem uma resultante de um grupo de forças diferente de zero. Então, ó, bem objetivamente, vem filtrando o que é essencial. Eu percebo a presença de uma força ou de um grupo de forças com resultante que não seja zero, fazendo o quê, pessoal? Observando o comportamento da velocidade, tá bom? Ou a velocidade aumenta, ou ela diminui, ou então ele vai fazer uma curva. Então, basicamente, força serve para isso. Ó, vou escrever aqui num cantinho, pessoal. A presença de uma força viu? Força resultante diferente de zero. Tá vendo, gente? Você vai encontrar em 3 situações. Ó, quando o corpo acelerar, quer dizer, quando a velocidade dele aumentar, quando o corpo desacelerar, quer dizer, quando a velocidade dele diminuir, são chamados movimentos acelerados e retardados, desacelerar, tá? Por quê? Porque aqui a velocidade está aumentando e diminuindo. E também você vai perceber a presença de uma força ou de uma resultante não zero nas curvas. Pessoal, então, basicamente, ó, a presença de uma força ou de uma resultante não nula, a gente percebe quando o corpo está acelerando, brecando ou descrevendo uma curva. Pronto. Ó, isso é essencial em mecânica clássica. Se você pegar um problema e perceber que o corpo está ficando cada vez mais rápido, tem força. Cada vez mais lento, tem força. Fazendo uma curva, tem força. Ah, e se ele e se ele não estiver acelerando, nem brecando e nem fazendo curva? Se não tiver nenhuma dessas 3 coisas acontecendo? Aí você conclui o contrário, né? Não tem força. Ou tem força, mas a resultante delas é zero. Tá bom? Pessoal, essa primeira ideia ficou clara? Ficou, gente? Ficou, professor. Sim. Então, se o móvel estiver se mexendo, ele tem força. Ó, cuidado. Ó, boa pergunta. Boa pergunta. Ela falou assim para mim: ah, então se ele estivesse mexendo... Espera um pouquinho. Se mexendo como? Ou se mexendo acelerando, ou se mexendo brecando, ou se mexendo fazendo curva. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Ô, Nicole, foi você que me perguntou? Isso. Ô, Nicole, existe alguma forma do móvel se mexer? Você usou a expressão se mexer, né? Existe uma forma dele se mexer sem acelerar, sem brecar e sem fazer curva? Acho que vibração, não é? Mais simples até. Uma forma que ele esteja se mexendo, mas não acelerando, nem brecando e nem fazendo curva. Ó, eu vou dizer, quando ele estiver se movimentando em linha reta, porque aí ele não faz curva, com velocidade constante. Aí ele, ó, linha reta, sem acelerar nem brecar. Você percebeu? É o chamado movimento retilíneo uniforme. Olha, então você fez uma pergunta importante. Aliás, essa já vai ser a primeira lei de Newton. Quando o móvel estiver numa situação, mesmo que ele esteja se mexendo, porém, se mexendo em linha reta, e nem acelerando nem brecando, quer dizer, linha reta uniforme, não tem força nele. Percebeu? Olha, olha só como isso foi complicado para a humanidade entender. Ó, entre a primeira pessoa que se propôs a pensar o que é força, o que é necessário para a gente perceber que tem força, ó, entre o primeiro que pensou, que foi o Aristóteles, no século IV a.C., até o primeiro que começou a acertar, que foi o Galileu, no século XVI, olha, século IV a.C. para XVI, são 20 séculos.
Dão 2.000 anos. Então, para a coisa começar a encaixar na cabeça do homem, do ser humano, para entender isso direitinho, 2.000 anos, você imagina? Entre o primeiro entre o primeiro que tentou e o primeiro que entendeu. Olha que loucura. Sabe por quê? Porque na cabeça do Aristóteles, ele não conseguia imaginar, não, peraí, pô, basta, se um corpo estivesse mexendo, tem força. Aí o Galileu vem, peraí, não é bem assim. O Galileu conseguiu mostrar que existe uma situação em que o corpo está se mexendo, mas não tem mais força nele. Eu vou te dar um exemplo, quer ver? Ó? Olha só. Professor, Oi, pois não. Pode falar. mas aí a resultante é nula? Quando ele está se mexendo em linha reta, nem acelerando, nem brecando, Isso. resultante nula, isso. Aí você vai falar assim, mas como que ele está se mexendo então? É essa a dúvida? É, mais ou menos. Porque quando a gente olha para um corpo em movimento, é meio que instintivo a gente achar que pelo fato dele estar em movimento, tem alguma coisa empurrando. Mas eu vou te dar um exemplo, quer ver? Aí você vai perguntar assim, mas como que o Galileu conseguiu enxergar isso? Como? Como que ele percebeu que pode existir uma situação em que o corpo esteja se movendo e mesmo assim não ter nada empurrando? Como que ele percebeu? Ele percebeu assim, gente, ó. Sabe o que ele fez? Experienciazinha assim, daquela sacada do gênio, né? Ele fez uma coisa assim, quer ver, ó? Bom, deixa eu só fazer uma coisinha aqui. Ó, gente, deixa eu colocar um slidezinho aqui, não tem problema não, essas coisas são importantes. Se o ser humano demorou 2.000 anos para entender, né, pessoal? A gente vai entender em 50 minutos, é complicado, né? Mas vamos lá. Ó, vou pedir para você imaginar, olha o que o Galileu fez. Coisa do gênio, né? Ele fez assim, ó. Ele imaginou, ó, uma pista aqui, assim. O solo, né? Aí ele colocou uma caixinha aqui, assim, ó. Um objeto. Tá? E aí ele vem aqui, assim, pessoal, e dá um empurrão nesse objeto, ó. Dá um empurrão assim, ó. Encosta a mão, faz assim, ó. Empurra. O que acontece quando você empurra a caixinha? Só que ele faz assim, pessoal. Ele não fica empurrando o tempo todo. Ele dá um empurrão e tira as mãos. Bom, tá bom. E aí? Aí a caixinha foi, e parou aqui assim, ó. Parou aqui assim depois. Tá? Então ele deu um empurrão nela aqui assim. Ela saiu com velocidade, andou, arrastou um pouco e depois parou. Parou. Bom, aí ele fez uma outra experiência. Ele fez assim, ó. Ele falou, sabe como que Aristóteles, pessoal, como que o Aristóteles explicava isso? O Aristóteles explicava isso aqui, pessoal, da seguinte forma, ó. O Aristóteles dizia, pessoal, que a caixinha parou aqui. Olha como ele explicava. Ele falava assim, ó. O Aristóteles esse, hein? Não o Galileu. Depois que eu empurrei a caixa para aqui, porque a força que eu apliquei acabou aqui, dizia o Aristóteles. Pessoal, tá errado isso, né? A força acaba quando você tira a mão da caixa. Por quê? Porque a força é o ato de empurrar. Você encosta a mão na caixa, ó, dá um empurrão nela assim, ó, depois você tira as mãos. Quando você tira as mãos, a sua força desaparece. Mas aí a caixa continua um pouco em movimento, ela anda um pouco, né? E ela para. O Aristóteles explicava assim, ela parou porque a minha força acabou ali. Aí o Galileu vem, peraí, não é por isso. A força que eu aplico acaba, Galileu, hein? Quando eu tiro a mão da caixa. Ela anda um pouco e para. Olha a sacada do gênio, pessoal. Ele pensou assim, ó, porque eu acho, Galileu falando, que eu tiro as mãos da caixa, ela continua arrastando um pouquinho, mas ela para porque deve ter alguma força no chão que vai prendendo a caixa. Ele acertou, pessoal? Ele acertou. É a força de atrito. Que nunca ninguém tinha pensado direito nisso. Na verdade, o Leonardo da Vinci já tinha pensado um pouco nisso. Aí, o que o Galileu fez para comprovar que ele estava certo? Sabe o que ele fez, pessoal? Ele passou cera no chão. O que ele fez? Deixou o chão mais liso. Aí, sabe o que ele pensou? Pensou assim, pera um pouquinho, vou fazer um teste. Eu vou dar o mesmo empurrão que eu dei nessa caixa, inicialmente, só que eu vou deixar esse chão aqui mais liso. Como? Sei lá, encerar. Ele empurrou, pessoal. Aí a caixinha saiu. Saiu. Aí ela veio, escorregando. Aí, gente, ela escorregou uma distância maior até parar. Claro, né? Peraí, ele falou assim, ó, ele pensou, né? Tô próximo da resposta.
O que aconteceu? Por que a caixa andou uma distância maior, pessoal? Se o Aristóteles estivesse certo, gente, ele não aplicou a mesma força, a caixa devia parar no mesmo lugar. Só que não. Ele aplica a mesma força, ela escorrega mais distância e para. Aí ele pensa assim, peraí, foi mais longe porque eu consegui tirar um pouco da interferência do solo. Perceberam, gente? Perceberam isso? Sim. Aí vem a sacada do gênio, né? Pessoal, olha o que o nosso amigo Galileu conseguiu imaginar. O que aconteceria se eu desse o empurrão nessa caixa aqui, ó. Eu desse um empurrão nela, com a mesma força que eu vinha aplicando, tá? Empurrão nela. Ó, a gente não consegue fazer nunca isso, mas você pode imaginar que fosse conseguir. O que aconteceria se eu passasse uma cera muito especial, mas uma cera assim especial, que deixasse essa superfície aqui, ó, perfeitamente lisa? Você vai falar assim, mas essa cera não existe, porque não existe cera que deixa a superfície perfeitamente lisa. Tudo bem, eu só estou pedindo para você imaginar. Gente, o que aconteceria com essa caixa se eu desse um empurrão nela e conseguisse passar uma cera na superfície que deixasse a superfície perfeitamente lisa? O que ia acontecer com a caixa, gente? A Marielle mandou mensagem falando que ela nunca pararia. Muito bem. Ela mandou mensagem que nunca pararia? Exatamente. Isso. A caixa nunca pararia, queridos. Você vai falar, não, mas isso é impossível. Não, pessoal. Ora, quanto mais liso você deixa, quanto mais liso você vai deixando, ó, aqui eu deixei mais liso, passei um pouquinho mais em cera, ela foi mais longe. E se eu deixasse perfeitamente lisa? Gente, eu daria um empurrão na caixa e aí a superfície seria tão perfeita que não provocaria mais nenhuma interferência na caixa. E a caixinha iria embora para sempre, com a mesma velocidade que ela saiu da minha mão. Agora, quer ver uma coisa, pessoal? Ela não está em movimento aqui e tem alguém empurrando a caixinha? Não. Você percebeu? Então, é possível estar em movimento sem que nada esteja empurrando. Aí você vai falar assim, mas para colocar a caixa em movimento precisou dar empurrão. Claro, né, pessoal? Por quê? A caixa estava parada. Você não vai colocá-la em movimento, você vai acelerá-la. Então, precisa de uma força, claro. Agora, uma vez em movimento, a tendência que ela tem, pessoal, é de ficar em movimento para sempre. Por que ela acaba parando? Porque uma outra força entra aqui na história, pessoal, e faz a caixinha parar. Qual? A força de atrito, que é a resistência que o chão, né? O chão vai dificultando o deslizamento da caixa, né, pessoal? O chão vai dificultando. E quanto mais áspero for o chão, menos a caixinha anda. Tanto é que se você jogar um pouco de água assim num piso frio, ele fica liso, né, pessoal? A caixa vai longe até parar, né? Quer dizer, você diminui muito a resistência do atrito, mas você não consegue zerar. Agora, se a gente conseguisse zerar, a caixinha iria ficar em movimento para sempre. Ela nunca iria parar, exatamente. Então, a gente acabou de perceber, pessoal, que... Aí a Nicole perguntou assim, então, cuidado, Nicole, em que tipo de movimento que um corpo tem que fazer, ou como que você percebe que tem força nele? Quando ele estiver acelerando, ou seja, ficando cada vez mais rápido, ficando cada vez mais lento ou fazendo uma curva. Tá? São essas três situações aqui, ó: acelerar, desacelerar e fazer curva. Se ele estivesse mexendo sem alterar a velocidade e em linha reta, como está acontecendo nessa caixinha, ó, linha reta para sempre, e com a mesma velocidade, não tem nenhuma força. E claro, a outra situação muito óbvia, né, pessoal, que é o corpo em repouso, né? Tá quieto ali, vai ficar quieto ali para sempre, se você não fizer nada nele, né? Então, pessoal, quais são as duas únicas situações em que você olha, você fala assim, não tem força aí, ou não tem resultante? Quando não estiver acontecendo nenhuma variação de velocidade, que são o repouso e o movimento reto, uniforme. Tá? Tudo bem, gente?
Pessoal, e aí, ó, essa discussão inicial é importantíssima, Professor, viu? Oi, pois não. mas isso não vale para um carro, né? Não tem como um carro estar num movimento reto, uniforme. Não tem como Boa um carro. pergunta. Deixa eu fazer uma pergunta. Nicole, dá pra gente andar numa pista reta sempre com a mesma velocidade? Não. Não dá para ficar numa pista com a mesma velocidade? Acho que não. O que você acha? Os Acho carros que sempre não. têm, os carros sempre têm que estar acelerando, ou brecando, ou fazendo curva. Por exemplo, ó, eu não posso fazer assim, estou numa viagem, daqui a São Paulo, por exemplo. Aí eu pego um trecho retão de pista, que não tem nenhuma curva. Quer dizer, eu não vou mudar a direção da velocidade assim, ó, não vou fazer nenhuma curva tangente assim, não vou fazer. E não vou aumentar nem diminuir a velocidade. Aí você vai falar assim, não, mas espera aí, pô. Na pista tem atrito. Então, Nicole, qual é o jeito de você manter um automóvel em movimento em reto uniforme numa pista? Olha só, se você tirar o pé do acelerador, se a gente tirar o pé do acelerador, Nicole, o que acontece se você está numa estrada e você tira o pé do acelerador? Vai diminuindo. Vai diminuindo. Por quê? Por conta do atrito? Isso, por conta do atrito, perfeito. Ah, tem como tirar o atrito da estrada? Impossível, impossível. Ó, imagina esse carrinho aqui, tá? Carrinho aqui, desculpa o desenho, tá? Eu vou imaginar que esse carrinho, pessoal, ó, ele tá andando numa pista aqui, linha reta, velocidade constante, ó, ele tá, sabe em que movimento? Movimento retilíneo uniforme, ó. Linha reta, pessoal, sem sofrer nenhuma alteração de velocidade. É possível isso? É possível, Nicole, se a gente fizer assim, ó. Tem um atrito aqui, não tem? Tem ou não tem? Aham. Tem, né? Atrito do ar, atrito da pista, um monte de atrito aqui, ó. Se você tirar o pé do acelerador, você vai estar andando para lá, ó. Olha a sua velocidade, ó. A velocidade que aponta para que lado que você está andando, ó. Você está andando para lá. Só que tem um monte de força contrária à sua velocidade. O que vai acontecer? Você vai acabar parando. Como que você faz para manter a velocidade? Olha só, você mantém o pé no acelerador. Quando você pisa no acelerador, você gera uma força para frente, assim, ó. E sabe o que tem que acontecer para ficar em MRU? Esta força aqui tem que anular essa aqui, ó. Tá vendo? Então, como que a gente consegue numa pista manter um MRU? Linha reta, sem acelerar nem frear, mantendo o pé no acelerador, gerando uma força para frente que anule o efeito do atrito. Aí o que vai acontecer? A força resultante vai ser zero. Quando você fizer a conta assim, ó, F menos F de atrito vai dar zero. Sabe o que vai acontecer? Ele vai estar em MRU. Ah, mas Entendi, professor. mas tem um detalhe, viu, Nicole? Tem um detalhe. Quando o carro está parado, para você tirar o carro do repouso, para ele começar a acelerar, certo? Cuidado. Você tem que fazer uma força maior que o atrito. Por quê? Aí você tem que ganhar do atrito para gerar uma resultante para provocar uma aceleração, tá certo? Aí ele começou a se movimentar. Uma vez em movimento, aí você faz com que estas forças empatem. Porque quando as duas forças empatam, aí a velocidade dele para de crescer. Aí ela se mantém constante. Então a sua pergunta foi ótima, tá? Como que a gente consegue numa pista manter o MRU, então? Gerando uma força no acelerador que anule o atrito, para que você tenha uma resultante zero e consiga ficar sem nenhuma alteração de velocidade. Ficou claro? Aham. Então, por exemplo, se um carro tá atolado, a força de atrito é maior do que a força que o carro tá fazendo para sair do buraco? Exato. Ele não está conseguindo vencer. Ele não está conseguindo vencer aquelas resistências que prendem o pneu. Exato. Exato. Ele tem que dar Entendi, um jeito, professor. ele tem que dar um jeito de gerar mais tração. Por isso que são aqueles 4x4, né? As quatro rodas puxam, né? Os dois eixos. Tem força de tudo quanto é lado ali, né? Porque consegue sair mais fácil. Exato. Tá bom? Pessoal, ó, essas perguntas que vocês estão me fazendo, praticamente vocês estão já meio que quase montando as leis de Newton. Vocês sabiam disso, né? Então, peraí, vamos fazer um resuminho, então. Para a gente já ir para as duas leis de Newton. Tá? Que daqui a pouquinho vai dar a primeira aula. Ó. Como é que a gente percebe, então, a presença de uma força? Ou de um grupo de forças de resultante diferente de zero? Acelerando, brecando ou fazendo curva. Beleza? Beleza. Ó, quer ver uma coisa? Aqui, ó. Essas são as três situações, gente, ó. Acelerando,
Olha aqui. Quando estiver acelerando um automóvel, sabe o que você vai esperar? Tem sempre uma força resultante a favor da velocidade. Olha aqui, pessoal, todo carro que está acelerando, ganhando velocidade, módulo da velocidade aumentando, ficando cada vez mais rápido, pode esperar. Tem uma força resultante ou uma força sozinha a favor da velocidade. Tá. Segunda situação, o retardado, ó, o carro está ficando cada vez mais lento. Ah, tá. E aí? Aí o carro está indo para um lado, pessoal, mas a força está contrária. Gente, quando aparecer uma força contrária à velocidade, sabe o que significa isso? Pé no freio. Tá? Ah, peraí, mas ele está andando para a direita. Está, porque, pessoal, importante, ó, quem aponta para você, para que lado que o veículo vai, é a velocidade. Então, ó, nessa primeira figura, a velocidade está para a direita, o veículo está andando para a direita. Só que tem uma força a favor dele, então ele está acelerando. Esse carinha aqui da segunda figura também está andando para a direita, só que ele está com o pé no freio. Olha aqui, é como se esse veículo, pessoal, estivesse andando para a direita e parando no semáforo. Você tira o pé do acelerador, pisa no freio, aparece uma força contrária à sua velocidade e o móvel vai ficando. Olha como o tamanho da velocidade vai diminuindo, pessoal. Uma força contrária à velocidade faz com que ela vá diminuindo de valor até parar. E olha aqui a força a favor da velocidade, como faz a velocidade aumentar, ó. Olha aqui, ó. E aqui, pessoal, quando for curva, aí a força é perpendicular à velocidade apontando para o centro da curva. Como se você tivesse, quer ver, ó? Pega um fio, põe uma pedra na ponta do fio e começa a girar. Quem é que segura a pedra para você e obriga a pedra a ficar girando assim? É o fio. Então a força aparece em cima do fio, ó, apontando sempre para o centro. Tá? Então, força que vai fazer acelerar a favor da velocidade, a resultante, né? Força que faz brecar contra a velocidade. Ele vai para um lado com a força para o outro. Força que faz o corpo fazer uma curva. A força é perpendicular à velocidade, apontando para o centro da curva, porque a velocidade é sempre tangente, viu, gente? Ó, se quiser escrever aí, é uma observação muito importante, viu? A velocidade é o que? É tangente. Tangente. A trajetória. Tá? Beleza. Gente, ó, pelo menos a primeira lei, que já vai acabar. Aí vem o Newton e fala assim, espera um pouquinho, vamos organizar esse negócio, que tudo bem, a gente está começando a entender, mas vamos dar uma organizada. Aí vem o Newton e diz assim, ó, olha como o Newton, capacidade de sistematizar que ele tem, gente. Olha, ele fez assim, ó. Imagine que você tem um corpo, sujeito a 3 forças. Por isso, aqui é um exemplo, tá? 3 forças. Você vai achar a resultante delas, ó. Se você somar essas 3 forças, fazendo o quê, pessoal? Aquele método das componentes que nós vimos semana passada, tá? E der 0, se você fizer a composição vetorial de 3 forças, do jeitinho que a gente... Eu vou mostrar para vocês como é que faz isso, aplicando, né? E der 0, pode esperar, esse corpo está fisicamente numa situação chamada equilíbrio. O que significa equilíbrio, pessoal? Nenhuma alteração de velocidade. Ó, equilíbrio está aqui, gente. Ó, olha só, equilíbrio significa fisicamente nenhuma alteração da velocidade. Tudo constante, ó, pessoal. Valor constante, direção constante e sentido constante. Aí você vai perguntar, mas onde acontece isso no dia a dia? Somente nessas 2 situações aqui que você está vendo, ó. No MRU e no repouso. Pessoal, por quê? Porque o carro parado não muda nem valor, nem direção, nem sentido. Claro, óbvio. E o carro em MRU, linha reta sem acelerar nem brecar, também não sofre nenhuma alteração, nem de valor, nem de direção, nem de sentido. Então, são as 2 únicas situações do nosso cotidiano em que você tem a certeza que não tem nenhuma força, ou tem força, né? Pode até ter força, mas a resultante vai dar 0. Cuidado, viu, pessoal? Pode até ter força, mas a resultante dá 0. Tá? Então, ó, conclusão. Primeira lei de Newton. Força resultante 0 é chamado equilíbrio em física. E o que é o equilíbrio em física? Nenhuma alteração de velocidade, em nenhuma de suas características. Isso acontece onde? Repouso MRU. Ah, mas como é que eu faço isso na via expressa? Ah, mantenha o pé no acelerador para gerar uma força que equilibre a força de atrito para dar uma resultante 0. Pronto, você vai embora em MRU. Tá bom? Agora, se você quiser acelerar, brecar ou fazer uma curva, aí precisa de uma força diferente de 0. Tá bom, queridos?
Ó, eu vou quase parando aqui, já são 19 horas e 39 minutos, pessoal, a gente vai desligar já já. Pessoal, eu volto 19h45, tá? Aí eu comento a segunda ali, nós vamos fazer uns exercícios dessas duas primeiras. Vai pensando um pouquinho no que a gente conversou. Eu não vou nem começar agora a segunda, pessoal, porque já são 19h39. Ele vai cortar, né, pessoal? Eles têm cortado ultimamente, né? Sim. Corta, professor. Então tá bom, gente. Ó. Vamos então. Tudo bem, gente? Ó, você cair, eu volto daqui a pouquinho. Alguém quer fazer alguma pergunta nesses últimos minutinhos? Hein, queridos? Acho que não, professor, tá tranquilo. Tá bom, então. Então a gente volta já já. Já tá falando aqui que falta menos de 1 minuto.